Bom dia, estamos começando mais um dia e como os outros dias, hoje também não pode ser diferente, nós temos que começar abrindo o nosso coração a Deus em oração. Vamos falar com Deus. Bom Deus, obrigado porque nós temos esse privilégio de falar contigo, de apresentar nossas preocupações, de apresentar nossos agradecimentos, nossos pedidos, e saber, ó Deus, que nós não estamos falando ao ar, ao espaço, não, nós temos um Deus pessoal, que nos conhece, que está perto, que olha para cada um de nós, que não se distancia dos seus filhos, mas que cuida, que protege, que abraça, que renova as nossas forças a cada dia e que prometeu que estaria conosco todos os dias. Eu peço, Senhor querido, que nesse dia o Teu Santo Espírito nos fale novamente, que o Senhor nos batize com esse Espírito que foi tão essencial para a igreja no passado, que também é tão essencial para a igreja hoje. Porque não existe vida cristã sem a presença do Espírito, sem a habitação do Espírito. E nós pedimos hoje, bom Deus, que além de todos os pedidos que diariamente nós estamos fazendo, que o Senhor nos dê o Teu Santo bom Espírito hoje. Nos dirija a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é um tema muito importante, porque nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito. Nós precisamos conhecer o fruto do Espírito. Nós precisamos conhecer os dons do Espírito. Nós precisamos conhecer a pessoa e a obra ampla, tremenda, profunda que o Espírito Santo realiza. Mas nós precisamos também, entre tantas coisas a respeito dessas múltiplas ações do Espírito em nossa vida, nós precisamos destacar um ponto, entre tantos, é que o Espírito Santo, ele é missionário. Você olha para o Pai missionário, olha para o Filho missionário e olha para o Espírito missionário. O Espírito foi enviado para trabalhar em nosso caráter, mas o Espírito também foi enviado para nos usar como instrumentos na pregação do Evangelho. Então, falar do Espírito, é muito importante termos uma visão equilibrada do Espírito. Porque algumas pessoas pensam que estar cheio do Espírito Santo é sair só das grandes cidades, se afastar das pessoas, ir para um monte, morar num lugar distante e ali aguardar a volta de Jesus Cristo. E achar que é vida consagrada, é vida distante de todos e de tudo. E você vive então uma experiência do cristianismo contemplativo. O que importa é minha espiritualidade, é minha devoção, é minha dependência de Deus, porque vai haver a perseguição, a gente tem que fugir das grandes cidades. A gente vai um dia sair das grandes cidades, mas a gente precisa pregar para cada pessoa que vive nas grandes cidades. Não tem nenhum problema você morar fora das grandes cidades, mas você tem que ter compromisso missionário com as pessoas. Às vezes nós entramos por uma visão desequilibrada, vai para o campo, mas se esquece a missão. Ou outros acham, por outro lado, que diz, não, a gente não tem nenhuma preocupação com as cidades. Não se esqueça de que o foco de Jesus Cristo é onde estão as pessoas. E nós temos uma missão a ser cumprida. E essa missão, quem estabelece
é Deus. Haverá um momento que nós não teremos mais nenhuma condição de pregar. Mas enquanto há condições, vamos aproveitar todas as oportunidades possíveis para falar de Jesus Cristo. A vida no Espírito não nos torna pessoas descomprometidas com a pregação do Evangelho. A vida no Espírito não nos consagra de tal maneira que a gente deixa de ter contato com as pessoas, porque Jesus Cristo disse que nós somos sal da terra. Nós temos que nos misturar e influenciar no trabalho, na família, na vizinhança, os amigos. Evangelho tem um trabalho tremendo, é um desafio tremendo pregar o Evangelho. E nós não podemos jogar fora essas oportunidades. E nessa manhã nós vamos ver que o Espírito Santo é Ele que nos impulsiona para a missão. É Ele que nos mostra que devemos avançar. Por quê? O Filho veio salvar e buscar o que estava perdido, e o Espírito Santo foi enviado para também salvar e buscar o que estava perdido. Atos capítulo número 16, vamos ver um pouco sobre um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia, sobre a pregação do Evangelho e a missão em uma escala enorme. Atos 16, versículo de número 6 diz: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tremendo isso. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa e vamos perceber algo que descreve bem a experiência de Paulo. Paulo, ele estava nessa região, que é a região de Bitínia e Ponto e Galácia, aqui na Galácia mais especificamente. E Paulo, ele queria subir, ele queria continuar o ministério dele nessa parte mais superior. E então, nos planos, na agenda que Paulo havia criado, o Espírito Santo disse: não é ali que você vai, Paulo. Então perceba, vamos para o texto, e perceba o que diz. Olha, versículo 6: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, estavam a ir para Bitínia. Mas, para onde Paulo estava indo? Para aqui, ó. E Deus disse: não, você não vai para aí. O Espírito Santo disse: você não vai para aí. E é interessante porque às vezes a gente diz o seguinte: não, a gente tem que sair e pregar a todas as pessoas, a todos os lugares, de qualquer maneira. Não é assim. É incrível como o texto aponta dizendo: o Espírito disse, não pregue ali. Não é hora. Não é esse momento. E o texto diz que duas vezes, o Espírito disse: não é por ali, Paulo, você e sua equipe não deve abrir aí a palavra para pregar naquela região, aquelas pessoas, naquela geografia. A minha agenda é diferente. Deus, Ele tem uma agenda para a igreja. E nós temos que nos submeter à agenda que nós temos. Aonde está a sua igreja? Aonde está seu endereço, sua casa? Existe um campo missionário. E nós devemos perguntar para Deus: Deus, me mostra o seu campo missionário para mim. Me dê a sua agenda. Porque eu quero ser usado como o Senhor quer, com os talentos e dons e oportunidades, mas no seu plano, na sua agenda, de acordo com suas prioridades. É impressionante isso.
É impressionante o Espírito Santo dizendo: essa porta tem que estar fechada agora, eu vou abrir outro lugar. Isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque na nossa visão, muitas vezes limitada, a gente quer realizar a missão do nosso modo. Quando Deus diz: eu tenho a minha maneira. Paulo foi o homem mais preparado, para pregar o Evangelho. E Deus disse para ele: Paulo, com todo o seu preparo, com toda a sua competência, com todas as suas múltiplas habilidades, não é aí que eu quero que você faça o seu ministério. Olhando para essa realidade, Paulo então é dirigido. Ele sai da Ásia e vai então para o Ocidente. Sai do Oriente e vai para o Ocidente. Aquela visão na vida de Paulo foi tão marcante, tão decisiva, que a pregação do Evangelho muda de eixo. E quando essa pregação do Evangelho mudou de eixo em direção ao Ocidente, nós estamos aqui hoje como resultado dessa visão de Paulo em Atos 16. Porque é daqui que o Evangelho então vai para a Europa, vai para Filipos. É daqui que depois vem a reforma protestante, é daqui que depois vem a pregação dos pais que foram para os Estados Unidos. De lá vem então o adventismo. Notem vocês que dessa visão que Paulo teve, possivelmente Paulo fez esse tipo de rota, me chama muito a atenção de que o Espírito estava dizendo para Paulo: Paulo, é nessa direção que você deve então levar sua equipe e realizar a pregação do Evangelho e fazer os projetos missionários que eu tenho estabelecido para você. O texto é riquíssimo, porque além do texto afirmar que o Espírito impediu e depois disse aonde ele deveria trabalhar, o texto também diz que Paulo respondeu imediatamente. Paulo não ficou produzindo conjecturas, especulações. Será que eu devo ir mesmo? Será que esse lugar mesmo? Paulo tinha convicção. E essa convicção de Paulo, de pregar o Evangelho, aonde o Espírito estava mandando, foi tão clara na mente de Paulo, que o texto diz assim, versículo 10: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Paulo não ficou enrolando, protelando, dizendo eu vou depois. O texto diz imediatamente. Primeiro Deus diz aonde, depois Deus diz a velocidade que deve ser pregada. Em cada cidade desse mundo, Deus tem pessoas para serem alcançadas, e Deus tem pressa. Deus tem pressa. Paulo talvez estivesse cansado, Paulo talvez tivesse assim, uma carga tremenda de tantas atividades, de tantas viagens, que há 2000 anos atrás era extremamente desconfortável viajar, muito difícil, mas ele imediatamente teve a visão e foi, e partiu. Mas há um outro detalhe que me chama a atenção nesse texto. Diz o seguinte, a segunda parte do texto diz assim, vou repetir todo o texto do verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. E o texto diz, concluímos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Espera aí. Quem é que está aparecendo aqui no versículo de número 6? O Espírito Santo. Quem é que aparece de novo no versículo número 7? O Espírito Santo. Quem é que dá a visão para Paulo? O Espírito Santo. E logo depois Paulo diz, concluímos que Deus nos chamou para a pregação do Evangelho. O que passava na mente de Paulo? Espírito Santo não é força, não é energia, não é influência, é pessoa e é Deus. E Ele é o dono dessa missão. O Espírito Santo chama. Atenção, não existe chamado só para pastor. Tira isso da sua cabeça. Às vezes a gente dá uma... Olha, eu sou ministerial, e olha o que eu vou falar aqui agora. Às vezes a gente exagera no chamado do pastor. Exagera. Como se o chamado fosse só dele. Só para ele. Não. Um dia você foi chamado por Cristo para ser seu filho. E um dia que você entregou seu coração a Jesus Cristo, você está sendo enviado como missionário. A missão não pertence a pastor, é também a pastor. A missão pertence
a todos. Todos que um dia receberam Jesus como Salvador devem ser enviados como missionários. Tira da cabeça essa ideia que não tem nada a ver com a Bíblia, de dizer o seguinte: não, eu já fiz a minha parte, eu já entreguei o dízimo, é o pastor que faz a parte dele. Isso é contrário a Romanos 12, a Efésios 4, a 1 Coríntios 12. Isso é contrário a Mateus 28. Por quê? Porque o ministério é de todos. Você é médico? Você é médico? Quantas vezes você tem falado de Jesus Cristo para as pessoas? Quer dizer que você é um excelente profissional? Há pessoas que nunca terão contato com o seu pastor, e Deus está colocando em sua vida. Ele sabe o que você acredita e qual a esperança que você tem. Você é advogado, você trabalha com várias causas, você está muito bem sucedido. Há pessoas que Deus coloca na sua vida, não somente para você convidar para vir para a igreja, mas para que você seja sal da terra. Você trabalha no posto de gasolina? Você atende bem? Você é pontual? Você é eficiente? Você trabalha com qualidade? Como é que você recebe os clientes? Você trabalha numa padaria? O que você faz? Como é que você recebe as pessoas? As pessoas conhecem você somente como um bom profissional. Nós cristãos, nós não deveríamos só ser conhecidos como bons profissionais. Nós também temos que ser conhecidos como bons cristãos, como pessoas que têm algo a dizer, a falar e a compartilhar. Deus vai pedir conta do meu ministério, mas Deus vai pedir conta do seu ministério. Você sabe por quê? Porque algo foi dado a você. E se algo foi dado a você, você precisa compartilhar. E o que você precisa compartilhar é o poder do Evangelho que um dia alcançou a sua vida. Você não pode ficar calado. Todos nós queremos que a missão seja cumprida. Mas, por favor, não fique pensando que a missão vai ser cumprida por causa de um grupo chamado de corpo ministerial, ou seja, corpo de pastores. Não vai. Não vai. Não fique pensando que a missão vai ser concluída com os eventos, as atividades que nós fazemos de grande concentração para chamar os grandes evangelistas. O maior evangelista dessa igreja é um crente convertido. O maior evangelista não se encontra nas telas, não se encontra nos estádios de futebol. O maior evangelista se encontra quando nós, na faculdade, na vizinhança, na família, no consultório, no hospital, na clínica, no posto de gasolina, no supermercado, compartilhamos a Cristo. E fazemos da missão não um evento, fazemos da missão um estilo de vida. É todo dia. A Bíblia diz que em Atos a igreja testemunhava todo dia. Nós não podemos ser uma geração só de consumidores, nós também precisamos ser uma geração que recebe e que dá, que ouve e que fala, que experimenta e leva outros a ter a mesma experiência que a gente tem. Uma das coisas mais poderosas que existe na vida cristã, depois de se entregar a Cristo, é alcançar pessoas em nome de Cristo. A maior alegria que você teve em sua vida foi um dia entrar no tanque batismal e ser batizado. A segunda maior alegria da sua vida deve ser, sabe qual? Levar pessoas também para serem batizadas. Você crê nisso? Faça desse dia a sua missão. Você crê nisso? Faça da sua vida, ao redor dela, um campo missionário. Se você tiver no seu coração a missão como prioridade, a sua vida cristã vai ser diferente. Você sabe por quê? Porque um cristão que compartilha a sua fé, ele está crescendo na graça. É isso que você quer hoje? Diga: eu quero, pastor. Quero isso hoje, pastor. Eu não quero ser cristão consumidor, eu quero ser cristão que recebe, mas que compartilha. Você é um missionário. Olhando para a história, Paulo percorreu essas estradas romanas para pregar o Evangelho. E na pregação do Evangelho, Deus disse: Paulo, olha, o seu destino, a sua agenda, o seu endereço, a sua rota é essa. E eu posso pensar então que quando Paulo chegou em Filipos,
algumas coisas me fazem lembrar de como Deus age na vida das pessoas. É interessante nós percebermos que o William Karen tinha um plano para a vida dele. Ele planejava ir à Polinésia, nos mares do sul, mas Deus disse: você vai para a Índia. Nós olhamos, por exemplo, a experiência de David Livingstone. Qual era o sonho dele? China. E Deus disse: não é a China, é a África. O que significa tudo isso? Significa isso aqui. Parábolas de Jesus, página 172, diz assim: tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestes, há também um lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. Aleluia, aleluia. Deus tem um espaço e um lugar maravilhoso para você no céu, mas Deus tem um espaço e um lugar missionário para você aqui na terra. Não terceirize, não transfira a missão para outros. Não transfira a missão para o seu pastor, não transfira a missão para o seu ancião, não transfira a sua missão para Novo Tempo. Tudo isso são canais que Deus usa, mas Deus quer usar você. Deus quer usar você. E nunca diga: eu não tenho dom nenhum, eu não tenho habilidade nenhuma. É bom reconhecer isso, mas é bom reconhecer que Deus está disposto a colocar dons em você e criar oportunidades em sua vida para que você pregue o Evangelho. E se você tiver a ousadia em ser um missionário, Deus vai fazer milagres e vai colocar pessoas em sua vida. Olhando para essa realidade, nós vimos ali em Paulo a primeira experiência. Ele sai e vai então para Filipos. E ele encontra no capítulo 16 a primeira pessoa. Olha o que diz. Me acompanhe, o texto na Bíblia em Atos 16, versículo 11. Tendo, pois, navegado a Troade, seguimos em direitura a Samatrócia. No dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Paulo então chega a Filipos, dia de sábado, e procura um lugar para orar. Algumas pessoas dizem: não, mas Paulo, claro que Paulo ia para a sinagoga, claro que Paulo pregava o evangelho para os judeus no sábado, por causa das sinagogas, ali estava a concentração dos judeus. Não tem sinagoga. E Paulo está guardando o sábado aqui. Como é que se explica isso? Paulo saiu para um lugar de oração e encontrou mulheres. E o que Paulo fez? Daquele lugar, Paulo fez um campo missionário. O que me chama a atenção é que praticamente as três experiências que Paulo tem nesse capítulo 16, nas três aparece uma palavra. Sabe qual é a palavra que se repete? Oração. Paulo estava orando. O mesmo Espírito que fechou as portas para Paulo ir para a Ásia, foi o Espírito que abriu as portas de Filipos, e depois o mesmo Espírito abriu as portas da casa de Lídia, e esse mesmo Espírito abriu as portas do coração de Lídia. Quando o Espírito fecha algumas portas ali, ele abre outras portas acolá, para ele cumprir a missão que ele deseja, porque a obra pertence a ele. E o sonho do Espírito não é um punhado de crentes apenas, não é uma pessoa só. A Bíblia diz que Paulo esteve com Lídia, foi à casa de Lídia, e toda a sua família também acreditou no Evangelho. Deus não quer só você, Deus quer sua mãe, quer seu pai, quer seu filho, quer sua nora, quer seu genro, quer a todos.
E por isso que ele faz essa obra incrível. Olhando um pouco mais, nós vamos perceber que havia uma segunda pessoa, também em Filipos, que não tinha nenhuma influência. Primeiro, não era de classe social alta, não vinha de uma religião tradicional, não era temente ao Senhor, como a princípio Lídia era e depois se tornou cristã. Não, era uma menina, uma moça, que era usada como instrumento para dar lucros a algumas pessoas, e essa garota era explorada para dar lucro, ganho, àqueles que tentavam usá-la simplesmente para ganhar dinheiro. E essa moça, veja o que diz o texto, veja o que diz o texto. Aconteceu, verso 16, que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. E essa moça o tempo todo estava seguindo Paulo, verso 17, e clamando: estes homens são servos de Deus, estes homens são servos de Deus, estes homens estão aí apresentando o caminho da salvação. Até o inimigo sabia o conteúdo da pregação de Paulo, e sabia por que Paulo estava lá. Você sabe o que eles estavam fazendo? Sabe o que o inimigo estava fazendo? Fazendo com que as pessoas tivessem preconceito com a obra de Paulo. O inimigo não estava aqui ajudando, obviamente, a obra de Paulo, estava atrapalhando a obra de Paulo. E é interessante que, apesar disso, dessa moça nessa condição, indo e dando lucro para esses seus donos, Paulo olhou para aquela moça, que estava atrapalhando, trazendo dificuldades, criando barreiras para que o evangelho alcançasse aquela vida deplorável, quase que totalmente destruída, sem vontade, sem desejo, sem poder de escolhas. E ali Paulo, indignado, olha e diz assim: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Você pode pregar o evangelho em qualquer lugar, a qualquer hora. Só sabe o que é pregar o evangelho quem prega. Quem não prega é um crítico. Quem não prega fica só preocupado com os detalhes e fica o tempo todo reclamando da igreja, do que deveria ser. A pior coisa é estar na igreja sempre falando de tudo e não cumprindo a missão, sempre sendo crítico. Senta, contempla, olha as coisas, diz como a igreja: olha, a igreja não deveria ser assim, não, o púlpito deveria ter mais à direita, não, as flores não estão combinando, não, mas o horário do culto está muito atrasado. A gente olha para tudo, mas não olha para o perdido. Que vida é essa? Que vida é essa de um cristianismo formal, crítico, superficial, consumista? Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para a missão e para o serviço. Cristo se doou por nós, e nós devemos nos doar por Ele, até que Ele volte. A vida cristã é uma vida de serviço, de entrega, de paixão, e vai ter dificuldades, vai ter muitas barreiras, mas existe uma coisa. A Bíblia diz assim, que quando esse evangelho for pregado, as portas do inferno não vão prevalecer. Você sabe por quê? Não é o inferno que avança, é a pregação do evangelho que avança. E se tiver portas que o inferno seja capaz de levantar, o poder das trevas sejam capazes de levantar, em nome de Jesus, essas portas serão derrubadas. Você crê nisso? Foi isso que aconteceu aqui. Eu já batizei algumas pessoas, e algumas pessoas diziam para mim: pastor Lucas, a semana mais difícil é essa semana aqui do batismo. É a semana mais difícil, onde parece que tudo está dando errado. Você sabe por quê? Porque uma alma é preciosa aos olhos de Deus, é muito preciosa. E o inimigo faz de tudo para que dê errado. Mas em nome de Jesus Cristo, aquele que está por nós é muito maior do que está ao redor de nós, é muito maior. Não deixe de pregar. Por mais humilde que você se sinta, Deus é capaz de usar você. E Deus vai usar você. Olhando para essa realidade, alguns teólogos comentando essa experiência dessa moça diz assim: o evangelho
ou melhor, o livro de Atos, alguns comentaristas, o livro de Atos não diz nada sobre essa moça. Ela só teve, o demônio foi expulso, mas não aconteceu mais nada. E aí eu fui a uma grande comentarista chamada Ellen G. White. Todos os comentaristas praticamente dizem que essa moça teve o demônio expulso, mas não diz que ela ficou na igreja. E Ellen G. White, comentando no livro Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: essa moça teve a sua vida restaurada e ela foi cofundadora da igreja de Filipos. Aleluia, aleluia. Uma classe social baixa, Lídia, classe social alta. Uma moça de influência pagã, Lídia por uma influência judia. Deus trabalhou com as duas. Mas não para por aí. Paulo e Silas são presos, são levados à prisão. E você vai perceber que no verso 13 de Atos 16, a oração. No verso 16, com a experiência da moça possessa, a oração. E quando Paulo é preso, olha o que Paulo faz com Silas. Olha o que Paulo faz com Silas no verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam. Use esses 10 dias de oração para ver milagres de pessoas sendo curadas. Use os 10 dias de oração para ver milagres de casamentos restaurados. Use também esses 10 dias de oração para ver os milagres de vidas convertidas. Interceda por elas. Aqui Paulo está preso. Parece que não tem muita lógica, sabe? Como é que uma pessoa presa, meia-noite a pessoa vai parar para orar, tudo bem, e depois cantar. E Deus faz do cântico de Paulo uma pregação missionária. Paulo está cantando e pregando. E tudo aquilo que você faz para Deus, por mais humilde que seja, Deus é capaz de causar um terremoto. Por mais humilde que seja, que aquilo que você está fazendo, como Paulo fez, cantar e orar, Deus é capaz de mexer as estruturas das coisas. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que de repente, versículo 26, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu alicerces, e que coisa impressionante, da prisão, sacudiu alicerces. E o texto depois continua dizendo: abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E então nós vimos a experiência do carcereiro, e o carcereiro diz: o que eu devo fazer para ser salvo? E no versículo 31, Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O que me chama a atenção é que esse carcereiro, que foi alcançado pelo Evangelho, ele também se entregou. Ele foi chamado por Paulo. Paulo encontrou uma mulher no rio e falou do Evangelho. Paulo encontrou uma jovem na rua e falou do Evangelho. Paulo encontrou com um carcereiro na prisão e falou do Evangelho. Porque quando você tem o espírito missionário, você fala a todos em qualquer lugar. Quando você tem o espírito da pregação do Evangelho, você vai perceber que o Espírito Santo vai abrir portas. Quando você sabe que Deus vai usar você como instrumento, você se prepare para ver os milagres que Ele é capaz de fazer no coração das pessoas. O Espírito Santo, Ele é capaz de fechar portas geográficas, mas Ele é especialista em abrir portas do coração. Eu concluo dizendo para vocês que o final de tudo é que você vê Lídia sendo batizada, a jovem recebendo a Cristo, o carcereiro e sua casa, todos entregando o coração a Jesus Cristo. Deus trabalha de forma fantástica, né? Não deixa essa chama apagar aqui dentro, não. Não deixa esse fervor missionário diminuir no seu coração, não. Que esse fervor aumente, cresça e contagie outras pessoas. Porque Deus amou tanto esse mundo que Ele quer salvar e quer usar você. Um dia, eu estava como administrador na cidade de Fortaleza.
E eu saí da sede da associação e fui até a loja da CPB. E quando eu fui à loja da CPB, era ali em Fortaleza, eu estava à procura de alguns materiais, comprei alguns livros, eu estava saindo, e o caixa disse para mim: obrigado, pastor. Naquele momento, uma pessoa estava entrando na loja e disse: você é pastor? Eu disse: sim, eu sou pastor. Pastor, eu estou passando por alguns momentos de angústia na minha vida. Você tem um tempinho? Eu estava saindo para o escritório. E eu disse: claro que eu tenho. A minha agenda é missionária. A sua agenda é missionária? Você tem tempo para as pessoas? Você tem tempo para olhar nos olhos dela e falar de Cristo? Deus quer o seu tempo. Você não pode estar correndo tanto que você não tem tempo de compartilhar o Evangelho. E às vezes eu me preocupo com uma coisa, tá? Posso abrir meu coração? Às vezes a gente está ocupado com tantas coisas da igreja, mas não está compartilhando o Evangelho. Olha que ironia. Olha que ironia. Você está tão ocupado com tantas coisas, mas não está compartilhando o Evangelho. Às vezes a gente está com tantas reuniões, sabe? Com tantos encontros, com tanta coisa, que a gente não tem tempo de fazer aquilo que é básico. E o básico é compartilhar o Evangelho. A gente continuou conversando por 40 minutos. E eu disse para ele: amigo, você mora onde? Eu moro no bairro da Aldeota. É mesmo? Amanhã eu vou estar nessa igreja pregando. Você pode estar lá? Claro. Você tem família, esposa, filhos? Tenho. Então você vai junto com sua família, com sua esposa e com suas filhas, correto? Correto. A gente se vê amanhã. Eu quero apresentar para vocês essa imagem aqui, ó. Ele foi com a esposa e com as filhas. E no dia em que eu estive na igreja da Aldeota, eu estive fazendo um batismo. E já fiz apelo. E lá estava o Júlio e a família. Saí de férias, voltei, montamos a Missão Caleb. E depois da Missão Caleb, eu visitei todos os pontos. O Júlio começou a estudar a Bíblia na igreja da Aldeota. E quando eu visitei um grupo da Missão Caleb próximo dessa igreja, olha a minha surpresa. As filhas e a esposa com a camisa da Missão Caleb, ele envolvido na Missão Caleb. E eu perguntei: Júlio, o que está acontecendo? Você já foi batizado? Ele disse: não, pastor, não, ainda não. É porque quando Cristo é real aqui, o batismo é só mais um passo. Cristo é tão real, pastor, que eu quero compartilhar Cristo antes de ser batizado. Olha que coisa incrível. Quando Cristo aquece, não dá para ficar calado, gente. Quando Cristo habita, você fala. Sabe qual é o resultado disso aqui? É que ele assistiu toda a série e se envolveu em toda a série da Missão Caleb, em toda a série de estudos bíblicos. Novamente eu voltei para aquele lugar para realizar um batismo. Ele disse: pastor, quero dizer para o senhor que eu e a minha família, nós tomamos uma decisão, 2 decisões. E eu perguntei: quais são as decisões, Júlio? Ele me disse: a primeira decisão, pastor, é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, seremos batizados aqui. A primeira decisão. E a segunda decisão, pastor, é que o pastor que vai batizar a gente é você. E eu quero apresentar para vocês essa imagem aqui, que me tocou muito, de um encontro em uma loja. Há uma família inteira dentro do tanque batismal. Deus quer usar você. Posso fazer um apelo? Deus, me dê tua agenda missionária para que seja minha agenda missionária. Você quer dizer isso aqui na igreja agora?
Você que está ali agora, na sonoplastia, vocês querem dizer isso? Deus, me dê sua agenda missionária. Aqui vocês querem dizer isso? Os câmeras querem dizer isso? Me dê sua agenda missionária, Senhor. Você que está em casa, Senhor, eu quero sua agenda missionária, porque eu quero ser missionário até que o Senhor volte. Tem uma missão para cada pastor. Tem uma missão institucional. Tem uma missão para os professores de escola sabatina. Tem uma missão para cada membro que faz parte de uma comissão de igreja. Tem uma missão para cada jovem dessa igreja. O que vale aqui é a gente aceitar essa missão. Você aceita a sua missão? Se você aceitar a sua missão, Deus vai colocar em sua vida pessoas. E quando Deus coloca pessoas em nossa vida, Ele faz milagres, como em Atos capítulo 16. Que Deus te use hoje. Seja bênção na vida de outras pessoas. E de uma forma muito casual, muito simples, mas poderosa, Deus pode usar você. Luiz Cláudio, ele vai cantar aqui agora uma música que com certeza vai mexer com a gente, que aponta para o nosso papel, nosso chamado e também nossa missão. Chamado aqui para cada um de nós, leais à cruz de Cristo aqui e aonde quer que for, devemos ser humildes, fiéis ao seu mandar. Pensar na cruz devemos e no preço que pagou. Deixemos então que o Espírito nos mude, pois somos estrangeiros nesta terra tão hostil. Nós temos a mensagem de Deus e seu perdão para todo aquele que aceitar o autor da salvação. O amor do nosso Deus está em nosso coração, fazendo transbordar o servir, aqui ou em qualquer lugar. Esta é a missão, proclamarei o nome de Jesus. Nós somos chamados para ser uma luz constante nesse mundo, como uma chama de uma vela, lentamente a consumir. Nós somos sua luz, mesmo aqui na escuridão. Ele nos conhece e pode nos provar, e torna nossa chama sempre ardente a brilhar. O amor do nosso Deus está em nosso coração, fazendo transbordar o
o servir, aqui ou em qualquer lugar. Esta é a missão, proclamarei o nome de Jesus. O amor do nosso Deus está em nosso coração, fazendo transbordar o servir, aqui ou em qualquer lugar. Esta é a missão, proclamarei o nome de Jesus. Esse amor precisa estar queimando, ardendo no meu coração e no seu coração, fazendo transbordar o servir, aqui ou em qualquer lugar. Esta é a missão, proclamarei o nome de Jesus, proclamarei o nome de Jesus. Vamos orar. Bom Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nos ajuda a compartilhar. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nos ajuda a compartilhar. Obrigado por cada uma das promessas que o Senhor nos faz. Nos ajuda a compartilhar. Que nossa vida, nosso lar, nossa igreja tenha como prioridade duas colunas. A primeira, uma vida reavivada, e a segunda, uma vida missionária, em nome de Jesus. Amém.